Ô, coisa boa, já estamos juntinhos, eu aqui, né? Nos estúdios da nossa TV em Tempo e você aí do outro lado me acompanhando. A partir de agora já estamos preparados para receber a tua mensagem, para falar com você que está do outro lado nos assistindo. Você já pode falar comigo também pelos nossos números que já estão aí na sua telinha, né? Já vai aparecer aqui, atenção produção, já quero os números aqui para que os nossos telespectadores possam participar aqui no Fala Amazonas. E olha, por falar no Fala Amazonas, você sabe, né? Dia 25, tchan, 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 um ano. Olha aí os tambores. Um ano. Chicão. Aninho. Pois é, ainda somos crianças, né? É verdade. Do Fala Amazonas. E com muitos prêmios. Mas prêmios para todo o estado do Amazonas. Vai ser aqui nesse palco. Nesse palco aqui da TV em Tempo. Vai ser prêmios de todos os jeitos, todos os tamanhos, é verdade. Mas socorro? Não, claro que tem. Óbvio que tem. Premiação também, ó, em dinheiro. O Chicão estava me falando que tem uma conta atrasada, né, Chicão? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo, meu amigo. Você não pagou, não, é? A coisa tá difícil, Júnior, pra ti também, meu irmão? É mesmo, meu querido? Então, olha, se você tá devendo aquela conta, aquela. A gente sabe que as coisas não estão boas, né? Tem muita gente aí desempregada, tem muita gente aí que tem que vender o almoço para comprar janta, pois é. Então, é no final do mês, manda a tua mensagem, eu quero ganhar, socorro. Fala Amazonas, é o programa do povo, programa da nossa gente, bacana. Então, daqui a pouco eu já quero começar a ler, né? Ah, nós estamos com o Leão, né, Leão? Leão que faz aquele ungido aí. Olha! Gente, eu gostei. Põe de novo. Olha, o Júnior tá fazendo isso aqui, Leão, ó. Aí, Leão, olha aqui pra mim, ó. Ó. Cara, não é possível, né? Não. Antes de chamar a matéria, põe no ar aqui as mensagens já dos telespectadores que estão chegando. Ai, olha que foto linda, gente. Tem nome não, produção? Ah, olha, eu quero pedir aqui o nome do Pai, do Filho, do Espírito... Não, nome do Pai e do Filho, né? Nome do bairro também, tá? Porque são muito fofos, tanto o filho quanto o pai, né? Tá faltando a mamãe aí nessa rede, mas já estão ligadinhos aqui no Fala Amazonas. E você que quer aparecer, manda a tua foto, tá bom? Manda aí, manda mensagem. Olha, no programa de hoje nós temos muitos assuntos importantes. É verdade. Mas daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com ele que já está conosco aqui, não é? É médico, o doutor Diego Carvalho. Ele é otorrinolaringologista, é um palavrão bonito, não é? É quase que um trava-línguas, é verdade. Mas, na verdade, ele cuida de uma parte muito sensível do nosso corpo. Ele cuida, ó, do ouvido. E aí, você sofre com dores no ouvido? Sofre? Você tem problema aí para ouvir? Tem gente que fala assim, nossa, meu ouvido tem um zumbido, né? Não sei o que está acontecendo. Ai, a borboleta do meu ouvido. Será que seu ouvido tem borboleta? O que você acha, hein, Chicão? Ouvido tem borboleta? Tem ou não tem? Vamos aprender juntos, né? É, daqui a pouquinho, ele vai falar com a gente. Então, se você tem dúvida, se você sente dores no ouvido, se você tem algum problema, né, para tirar aí, ai, eu fico desequilibrada, né? Nossa, será se é o meu labirinto? Será se eu tenho labirintite? É ele que vai dizer, não é a Socorro Sampaio. Eu só vou ajudar, né? Olha aí, gente, 982917171 para você tirar suas dúvidas. Liga, participa. Enquanto o Oliver Castro se prepara, a gente vai chamar agora. Olha que bacana, gente. Foram 350 alunos do projeto Aprendendo Profissões na Prefeitura de Manaus, que receberam aí cursos de capacitação. A gente vai agora mostrar como foi esse momento para esses alunos. Põe no ar. Elilson viu no curso de eletricista instalador residencial a oportunidade de conseguir um trabalho. E eu espero que o mercado de trabalho possa abrir para mim
com essa oportunidade e conseguir um emprego. Já Eric, por outro lado, vai além. Ele sonha montar o próprio negócio. Eu vi que era um curso voltado para esse lado também do empreendedorismo, né? E vi a possibilidade, né, de montar uma empresa, né, voltada para esse tipo de qualificação. Ambos fazem parte do grupo de alunos da primeira turma do projeto Aprendendo Profissões, Empreendendo Futuro, coordenado pela Centep. Nós estamos já começando a escrever a segunda edição desse projeto e focando totalmente também na parte da inovação. Nós estamos abraçando a indústria 4.0, que são as profissões do futuro, né? O prefeito de Manaus tem nos orientado muito nesse sentido de que nós temos que pensar nas profissões tradicionais, porque elas ainda existem, ainda vão existir por um bom tempo, assim como as profissões do futuro que o mercado vem requerendo na área de tecnologia, na área de inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, e a parte de cibersegurança, de robótica. Ao todo, 350 alunos participantes do curso prestigiaram a solenidade de entrega de certificados realizada no auditório da Prefeitura, que contou com a ilustre presença do prefeito de Manaus. A gente tem que lutar contra o desemprego e tem que fazer o seguinte: aquele que quiser se empregar, a gente tem que ajudar. E aquele que quiser empreender, a gente tem que ajudar a que ele aprenda a empreender. Esse é o papel que tem sido cumprido por essa garotada bem moderna, bem contemporânea da nossa Centep, que mudou a cara da Secretaria do Trabalho e hoje apresenta um quadro que é admirado até fora de Manaus. A qualificação faz a diferença e essa é a determinação do prefeito Arthur, é a gente empreender. E o Brasil é um país de empreendedorismo, mas é muito importante a gente perceber que mesmo diante de um país com uma taxa de desemprego elevadíssima, a Prefeitura de Manaus ela tem inserido muitas pessoas no mercado de trabalho e tem possibilitado também a geração de renda. À noite, representando o prefeito Arthur Vigílio Neto, a secretária da Semasc, Conceição Sampaio, prestigiou a reinauguração da quadra de esportes do bairro Manoa, na zona norte da capital, com uma bonita festa. A gente está aqui entregando, em nome do prefeito Arthur Neto, mais uma área de lazer para a comunidade. Isso é muito importante, porque a gente sabe que hoje a qualidade de vida, ela passa também exatamente por esses momentos em comunidade. É você trazer a família, você aproveitar. Então a comunidade está hoje aqui, a gente está muito feliz em participar. Além da quadra, a área no entorno foi toda revitalizada e ganhou iluminação nova, proporcionando mais segurança para a população. População de parabéns, prefeito de parabéns, vereador de parabéns. Agora nós temos que usufruir da melhor forma possível e fazendo assim com todo cuidado para que ela possa durar muito tempo ainda. Para os amantes da prática esportiva, o local ficou mais agradável e bonito. Uma motivação a mais para se exercitar. Muito bom. As pessoas precisam, né? Lazer para as crianças, para os jovens, adultos, senhores. Muito importante. Muito importante, né? Que antes não tinha e agora tem, né? A gente pode fazer de segunda a sábado, né? De manhã e de tarde, tem a zumba e tem funcional, né? Então pra gente está sendo fundamental. Melhorou 100%. Muito mesmo, de verdade. Bacana, né? Mas agora deixa eu falar com o Oliver Castro. O Oliver que já está aí recebendo mensagens de todos os lugares. O estado inteiro mandando mensagens pra gente. E olha que coisa boa, gente. Quero mandar um beijo pro Rio Grande do Norte. Olha só. Assistindo a gente via WhatsApp, pelo Facebook. Olha, doutor, depois eu quero falar sobre essa vozinha que de vez em quando a gente escuta. Eu, por exemplo, tenho uma vozinha aqui no ouvido. Né, que eu fico assim, da onde que vem essa voz? Né? A Socorro já erra. Você nem sabe que tem uma vozinha aqui dentro, ó. Mas olha, gente, daqui a pouquinho ele vai falar, porque é verdade, às vezes a gente ouve, né, não sabe de onde que vem essa voz do além, mas vem de dentro da gente. Não é não, Chicão, né? Né, doutor? Oliver, e aí, meu querido, e as mensagens estão vindo de todos os lugares.
Olá, Socorro Sampaio, boa tarde para você, o amigo telespectador que nos dá o prazer da audiência. Nesta terça-feira, daqui a pouquinho tem Fala Doutor. Vem comigo aqui, Júnior, mandar um abraço todo especial para os nossos amigos que estão acompanhando a gente aí na Zona Norte de Manaus. Nós estivemos ontem na reinauguração, na verdade é uma praça, né? Um complexo completo ali para a prática de atividades físicas. E também temos a Zumba, inclusive a nossa secretária Conceição Sampaio arriscou ali uns passos, né? A gente gravou, mas a gente vai mostrar nos próximos programas ela dançando a zumba ali com a mulherada. Realmente foi sensacional essa reinauguração da praça esportiva ali do bairro Manoa. E muita gente abordou ali a nossa reportagem dizendo que acompanha todos os dias, todas as tardes, o programa Fala Amazonas aqui na sua nova TV em Tempo. Mandar um abraço para o Beto, aí no Novo Israel, pessoal aí da colônia Santo Antônio, todo mundo ligadinho aqui no Fala Amazonas. Tem o pessoal de Iranduba e Careiro da Vaz e Careiro Castanha acompanhando a gente todos os dias. Gente, e vem aí a super promoção de aniversário aqui do programa Fala Amazonas. Inclusive, vamos ter aqui no palco, ao vivo, uma atração nacional. Aguarda aí. Mas olha, continue enviando sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 9829171 com seu nome completo, endereço, número de telefone e com certeza na sexta-feira, dia 24, vamos fazer um programa especial em homenagem aos nossos telespectadores no primeiro ano de aniversário do Fala Amazonas, aqui na sua nova TV em Tempo. Retorno com você, Socorro. Olha, eu estava aqui vendo a foto, né, que estava bem ao lado do Oliver Castro, essa criança que mandou a foto, essa foto foi de ontem, olha aí. Mandou, está nos acompanhando já, que coisa bacana, né? Que coisa linda! A gente faz um intervalo comercial, não sai daí não. Na volta tem um caso de arrepiar os cabelos. Uma adolescente, gente, olha só. Ela denunciou o padrasto, a própria mãe, ligou para a polícia, não é? Porque eles são foragidos. Estavam aqui no nosso estado, aqui na cidade de Manaus. E ele, felizmente, estuprava essa garota desde os 9 anos de idade. E a mãe colaborava. Não sai daí, o Fala Amazonas volta já.
Já estamos de volta. Ai, que coisa boa. Quero mandar um beijo para o Daniel Bezerra, lá no Rio de Janeiro. Olha que coisa boa, gente. Olha o que ele diz. Começou meu programa do coração. Ah, meu Deus. Beijinho. Que legal, né? A gente fica muito feliz. E há pouco eu estava mandando lá para o Rio Grande do Norte. Não é? Para Rafaela. A Rafaela disse que não perde. Mandar um beijo também para Patrícia, não é? Patrícia Rafaela também nos assistindo. Ai, gente, sinceramente, que coisa boa, né? Olha só, doutor, estamos chegando em outros estados brasileiros, né? Aplausos. Bacana, aplausos, é verdade. Arrasou, cadê o bonito. cararo? Opa, careiro! Quase que eu falo... Não, cadê? Põe aí o careiro. É a voz, gente, é a voz. Pelo amor de Deus. Olha aí, uma família inteira nos assistindo. Que coisa boa. É a família Avelino, lá do Careiro da Várzea. Que coisa bacana, né? Jussara Silva também aí nos assistindo. Obrigada, gente. Sinceramente, que coisa boa. A gente saber que as pessoas gostam tanto assim do programa, que a gente faz com tanto carinho, né? Mas põe no ar agora, porque eu quero falar desse caso que me indignou e que vai indignar você também. Esse casal que vocês estão vendo aí, vão ver aí, nesse vídeo aí, estão sendo acusados de vários crimes. É verdade. Quem denunciou o casal foi a filha da mulher, né? Da companheira, porque ela vive com um rapaz que é o padrasto dessa menor que hoje tem 13 anos de idade. É uma adolescente. E aí, quando chegaram em Manaus, aqui no nosso estado, no estado do Amazonas, essa menor denunciou o padrasto de estupro. E ele já praticava, ele está sendo acusado, né? Ele já praticava esses abusos com ela desde que ela tinha 9 anos de idade. E aí você pergunta, mas por que não denunciou antes? A mãe biológica, mãe da menor, mãe verdadeira. Pelo amor de Deus. Ajudava esse cara aí, o padrasto, a praticar esses abusos. É mole? É difícil falar uma coisa dessa. Doutora Débora Mafra, foi a delegacia dela que recebeu a denúncia. E ela imediatamente, logo que recebeu, foi feita uma investigação no nome tanto do homem quanto da sua companheira. E descobriram que ambos, né, já tinham mandados de prisão em desfavor relacionados a homicídios, roubo na comarca de Crato, que é Crato, lá no Ceará. Doutora Débora Mafra está ao telefone com a gente. Alô? Alô, socorro. Oi, doutora Débora. A senhora está aí nos ouvindo, nós estamos mostrando o vídeo enviado pela delegacia dessa menor, 13 anos, que denunciou o padrasto, porque desde os 9 anos de idade ele estuprava, né? Então eu gostaria de ouvir quais foram aí as precauções, não é? O que aconteceu, de que forma que a delegacia está agindo em cima dessa denúncia, doutora Mafra? Sim, a menina nos procurou ontem, logo pela manhã, relatando esse caso de abuso sexual que ela estava sofrendo pelo padrasto, né? Desde os 9 anos de idade até os 13. E ela, ao mesmo tempo, ela falou isso e disse que o padrasto era foragido e a mãe também era foragida da Justiça do Ceará. E nós fomos ver no banco, né, do CNJ, realmente encontramos os mandados de prisão e, em seguida, nossa equipe de investigação já esteve presente no local onde a menina tinha indicado
conseguimos localizar o padrasto, ele foi preso na casa dele. Em seguida, fomos até o trabalho da mãe dela e também procedemos à prisão preventiva dela, porque cada um deles tinha 2 mandados de prisão. Justiça do Ceará e Justiça do Ceará procurando eles, e há 6 anos eles estavam foragidos aqui na nossa cidade. E ele também vai responder agora por estupro de vulnerável, onde a menina o denuncia, né, como um suposto agressor de abusos sexuais que ela sofreu desde os 9 anos, tanto que ela fugiu no mês passado da casa, indo morar com a irmã, que mora aqui em Manaus, para não sofrer mais tantos abusos sexuais por quanto ela sofria pelo padrasto. Um absurdo, né, doutora Débora? Um absurdo. Uma menina de 9 anos já sofrer tudo isso e hoje aos 13. Imagina como está a cabeça dessa menor, né? Ela certamente deve passar aí por profissionais, por psicólogos, porque é necessário. Mas, doutora Débora, quer dizer então que todos os indícios mostram que essa denúncia é uma denúncia verdadeira. Realmente, né? E eu falo mais uma coisa, a menina utilizado, nós estamos dando todo auxílio da nossa delegacia, né? Porque nós queremos que ela retorne a uma vida em liberdade, uma vida em paz, né? E que esse rapaz responda na justiça por todos os crimes que ele cometeu, e a mãe dela também, né? A gente não pode deixar pessoas que cometeram crimes soltos na nossa rua, como se estivesse acima do bem e do mal. Obrigada, doutora Débora Mafra, pela sua participação aqui no Fala Amazonas. Um absurdo, né? A gente jamais vai esperar um comportamento desse de uma mãe, né? Que caráter tem essa mãe? Que exemplos essa mãe podia passar para sua filha, né? Eu quero aqui até, sinceramente, parabenizar a postura aí da delegacia, a agilidade da delegacia, a delegacia da mulher, né? Aí a doutora Débora Mafra já investigou, já viu as acusações, já viu que realmente os dois deviam à justiça e estão vendo aí o sol nascer quadrado. Parabéns, doutora Débora Mafra. Olha, deixa aqui agradecer a participação de todas as pessoas que estão participando. Muita gente mandando mensagem, muita gente mandando perguntas aqui para o doutor, que já vai participar do Fala Amazonas. Já está aqui com a gente o doutor Sidney Chalub, também já chegou, né? E eu quero agradecer a você, que participa com a gente. Tem foto aí, né? Põe foto aí. Deixa eu ver aqui a foto que a produção... Olha que coisa mais linda! Meu Deus, mandou nome, produção. Minha mãe é viciada. Tá. Ai, meu Deus. Eu pensei, meu Deus, eu não posso falar isso aqui no ar. Essa vozinha já me fez errar. Mas não, a mãe dela é viciada no programa. Olha que coisa boa. Esse vício é bom. E aí eu queria o nome dela para mandar alô, né? Queria o nome dela para mandar alô. Mas a gente vai agora para o intervalo comercial. Com ela, com essa foto. Mas não sai daí, porque no retorno nós vamos falar sobre dores no ouvido. E aí, você sofre com isso? Nós temos 2 especialistas aqui, é verdade. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Nossa, estou desequilibrada. E aí? O problema pode ser do ouvido? Pode ser no ouvido? Pode. Mas daqui a pouquinho a gente tira suas dúvidas. Não sai daí. Eu volto já.
Olha, já estamos de volta e deixa eu mostrar o Dr. Diego Carvalho, otorrinolaringologista. Olha que coisa boa, pois é, o homem é tudo isso de profissional. Ele é tão grande quanto a especialização, a especialidade do nome, não é? E doutor Sidney Chalupa, que você já conhece, já é fã. Tudo bem, doutor Diego? Tudo bem, boa tarde, Socorro, Sidney, obrigado pelo convite. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo, tanto pelo Facebook quanto pela TV. As pessoas do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Careiro da Várzea, que já mandaram a mensagem. E também lá de Porto Velho, Em é a Porto Regina Velho. Bandeira, que está pedindo aqui um alô para a dona Nazaré, que é a mãe dela. Olha que coisa boa, gente. Bacana, que coisa boa. A mãe dela mora lá na Japinlândia, tá? E a dona Regina lá em Porto Velho. Tô vendo já que o doutor Diego tem tudo a ver com televisão. Tem tudo a ver com a comunicação. Fala Amazonas, né? É lógico. Mas deixa eu só te contar um pouquinho da história do Dr. Diego. A gente chama de Dieguinho, porque o Diego foi nosso aluno. Nós tivemos a oportunidade de, quando ele é acadêmico, nós íamos a Parintins operar. Ele foi aluno da UEA, depois entrou na residência de otorrinolaringologia, fez mestrado e fez doutorado na área de molecular, a gente estava até discutindo aqui. Então, nós temos um mentor científico, como ele falou, que é o Dr. João Bosco Botelho, que é uma pessoa que alavanca a pesquisa aqui no Amazonas. E o Diego é um dos melhores, se não for o melhor, fruto dessa linha de pesquisa. Tanto é que hoje o doutor Diego é o diretor de ensino e pesquisa da Fundação Adriano Jorge. Então, está tudo voltado para isso. Então, se vocês tiverem dúvida em relação a problemas auditivos, problemas de ouvido, nós estamos com um especialista aqui para tirar dúvida. Eu queria já começar a tirar minha dúvida. Nós temos até uma tela aqui do ouvido, né? Põe aqui pra gente ver. Mas eu queria começar com uma dúvida. Vá falando. Vai mostrar o ouvido. As pessoas falam, eu estou com dor no ouvido e eu tenho dor de ouvido. Existe alguma diferença das doenças que dão dores no ouvido ou que são dores de ouvido? Primeiro, obrigado pela introdução, Sidney. Bom, sim, tem uma diferença importante. Quando a gente fala de dor no ouvido, então eu tenho uma dor que ela acomete o ouvido, mas não necessariamente a origem é no ouvido, tá? Então, e eu tenho a dor que é propriamente do ouvido. Então, as dores do ouvido, elas têm relação principalmente com processos inflamatórios, processos infecciosos. E aquela dor no ouvido é aquela dor que eu vou atender o meu paciente, ele diz, eu estou com dor, estou 3 meses com dor no ouvido, eu examino o ouvido está normal. Sim. Então, aí a gente tem outras causas. A principal delas são dores que vêm da articulação bucal, que é essa articulação que faz abrir e fechar a boca, que é a articulação temporomandibular. E que pacientes que a gente vê mais isso? Por exemplo, os idosos, que tem aquela desadaptação com a prótese dentária, ou alguns tipos de patologias da glândula parótida. Então, essa é a grande diferença. Então, existem dores que são de origem do próprio ouvido e dores de outros locais que doem no ouvido também. Agora eu quero fazer uma pergunta. Faça. Tudo começa, né? Tudo começa porque, olha, isso aqui é uma orelha, né? Sim. E eu queria saber exatamente o que é o ouvido. Sim, quando a gente diz, até hoje uma nomenclatura atual, a gente nem fala muito de ouvido, a gente fala só de orelha. Sim. Que a gente tem 3 partes, aí na tela a gente pode ver. Aqui a tela, olha aí, gente. No número 1 nós temos essa região externa. externa. Enche a tela, olha aí, agora explique. Isso, nós temos esse número 1 que a gente chama então de pavilhão auricular, que é essa porção mais de fora do ouvido, que é a orelha. Alguns tem umas mais bonitas, outros mais feias, mas todo mundo tem a sua. Tem umas que são enormes, que dizem que vivem muito quem tem a orelha grande. Isso, e é para escutar melhor. E aí nós temos o número 2 que vai entrando na porção mais próxima da cabeça, é a orelha média e a orelha interna. Então, todo esse complexo a gente chama de ouvido ou de orelha. Então, o som começa aqui no 1, ele capta o som e chega até lá no 5, e do 5 vai para o nervo e chega na cabeça da gente, a gente tem então a audição. Sim. Todas essas partes podem ser fontes de doença. Então, nessa parte que você mostrou, na orelha, às vezes coloca um brinquinho na criança que inflama, a gente vai ter uma otite externa. Lá dentro, criança vai para a água, vai para a piscina, fui pegar igarapé, fui no final de semana, fui para Figueiredo, doutor, voltei, estou com muito dor de ouvido. Entrou água. Infecção de orelha externa também. Estava gripado, comecei a tossir, aquela gripe mal curada que as pessoas chamam, uma sinusite. A secreção que foi para dentro do ouvido do nariz, a otite média. Então, todas são questões que vão dar dor no ouvido. Por isso a importância de um bom exame físico e da história do paciente. Mas como saber?
Como saber? O paciente, a pessoa que está sentindo a dor, ela precisa procurar um especialista, um otorrino, ou ela, eu tô com dor no ouvido, eu vou tomar, porque tem gente que se automedica, não é? Toma um anti-inflamatório ainda. E aí, qual é o seu conselho nesses casos? Por óbvio, a gente sempre pede que a pessoa não se automedique. No máximo que a gente diz, não consegui ir no pronto-socorro, estou com algum problema, nós temos, a nossa região é uma região que tem distâncias complicadas para a gente conseguir ter acesso. Então você pode tomar um analgésico, você toma um analgésico, mas tem que ir no pronto-socorro, no pronto-atendimento, para o clínico te observar e te examinar. Agora, um detalhe importante, nunca pingue nada no seu ouvido. Essa é uma questão fundamental. Se você vai tomar ali a sua dipirona, o seu paracetamol, não tem problema, você controla um pouco a dor e você vai no pronto-socorro. Agora, não pingue nada. Pingar óleo de andiroba e diversas outras coisas que a gente vê gente que pingar faz isso demais, mesmo. pinga no ouvido, esse é um problema. Então você vai ser investigado, vai ser dado um diagnóstico e é a partir daí o seu tratamento. E tem gente que coloca aqui, né, Vick, sebo de Holanda. Será que eu sou antiga? Será? Isso resolve? Tem telefone, sim. Tem telefone, mas eu queria deixar uma pergunta para depois. Qual é o papel do cotonete em relação aos problemas auriculares? Depois do telefone que está aí. Não. Depois, porque caiu, mas vamos para as ruas. Porque há pouco a produção já colocou aqui a foto de um telespectador que tem perguntas para fazer. Vamos lá. Boa tarde, doutor. Meu nome é Dirley e gostaria de saber como eu devo limpar meu ouvido, se é com cotonete. Já em cima da minha Olha aí, em cima da sua pergunta. Já foi em cima da pergunta. Rapaz, esse doutor Sidney. Essa é uma dúvida muito frequente. Na verdade, a gente orienta que os pacientes não utilizem nada para fazer limpeza dentro do conduto auditivo. A limpeza é sempre na porção externa, a ponta da toalha, no máximo o dedo mindinho aqui fora. E as hastes, que a gente chama essas hastes descartáveis, que são os cotonetes, a gente orienta para não utilizar. Uma das principais causas de perfuração da membrana, se você olhou naquela foto que a gente mostrou ainda agora há pouco, entre 2 centímetros mais adentro do conduto tem uma membrana muito fina, que é o tímpano. Se você perfura o tímpano, você tem complicações de dor, sangramento, pode ter uma perda auditiva. E às vezes a própria manipulação com o cotonete, você leva um processo inflamatório e o paciente tem doença. Olha, tem telefone no ar, tem telefone no ar. Vamos ouvir aí o telespectador, tirar as dúvidas. Alô? Alô? Oi, é o Paulo que está falando? Boa tarde, Paulo. Boa tarde. É porque eu sinto bastante zumbido no ouvido. Eu queria saber qual é a causa e o que a gente pode fazer para melhorar. Zumbido no ouvido. E aí, vem da onde isso? Pronto, então vamos lá. Zumbido. Primeiro, o que é o zumbido? O zumbido é um barulho que só você escuta e ninguém escuta. Aí? O zumbido pode ser de várias formas. Sim. Pode ser um chiado, pode ser um apito, pode bater de asas de borboletas. Não é o seu ponto lá do coleguinha que estava falando para você, não é o seu zumbido. Mas é um barulho que só você escuta. E esse barulho ele pode estar relacionado a diversas questões. Desde uma infecção local, pode dar zumbido. Rolha de cera, aquela pessoa que usa o cotonete joga a cera para mais próximo do tímpano, ele fica roçando ali. Às vezes o que acontece bastante, cortei o cabelo, doutor, caiu bastante, fui lavar e aí na hora do salão lavou, caiu água, caiu pelinhos lá dentro também, podem dar zumbido. E existem algumas doenças um pouco mais complexas que dão zumbido também. Agora, atenção, se o zumbido é de um lado só, ou se o zumbido é acompanhado de perda auditiva de um lado só, é obrigatória a investigação dessa patologia ou dessa doença, porque pode ser doenças um pouco mais graves. Produção, tem um babadouro aí para colocar no doutor Sidney? Ele tá vendo o aluno dele falar e tá aqui, ó. Gente, mas tá assim, ó. Doutor Sidney, alô? Só tem perguntas, tem uma doutor pergunta Sidney? aqui, uma coisa que me passou, é assim, as pessoas aqui, nós vivemos numa região que tem muita água, muito igarapé, muito lago. Sim. E eu vejo muitas pessoas, eu tô com água no ouvido. Aí tem colocar álcool, colocar uma... Qual é a recomendação que você dá para quem está em casa em relação às pessoas que tomaram banho e tem aquela água no ouvido, tem aquela... E tem gente que coloca pena para sair água, pena de galinha. Olha que hoje em dia tá tão O difícil que você deve ter fazer galinha em casa, e, né? principalmente, o que não se deve fazer. Sim, okay. O que deve fazer? Isso é uma pergunta Verdade. interessante. Obrigado. Com relação a isso, entrou água no ouvido, doutor, eu posso colocar o que no ouvido? Se você não tem nenhuma doença prévia, não tem perfuração do tímpano, que isso a gente normalmente é uma doença crônica, você pode utilizar o álcool 70%. Você usa o álcool 70%,
3 gotinhas no ouvido, a gente Dentro recomenda... do ouvido? Dentro do ouvido. O álcool? O álcool, É 70%. mesmo? Para crianças, por exemplo, pós-natação, 70%, que é o Sim. álcool próprio. Claro, se tiver dúvida, não faça isso. Mas se você quiser uma recomendação, dá para utilizar. Porque você vai limpar, o álcool é uma solução secativa. Tem soluções que a gente prepara e prescreve para nadadores, por exemplo. Crianças que vão muito à piscina ou que fazem atividade. Hora ou outra fica com o ouvido muito úmido e aquela infecção recorrente. A gente prepara uma solução alcoólica que esse paciente pode melhorar aquilo ali. Álcool 70% porque não arde. Tá, o outro álcool 90%, aquele de fazer fogo, não é esse. Não é esse, pelo amor de Deus. Então, Agora na tem dúvida, mãe. se consulte, vá lá com a gente. Mas essa possibilidade Mas, doutor, eu sim lembro existe. quando eu era pequenininha, que não faz muito tempo que eu não cresci muito no tamanho. A minha mãe... Olha só. A minha mãe colocava água na minha boca e mandava eu pular assim, né? Sim. E aí, isso serve? É mito ou é verdade? Não, isso aí? isso é mito. Assim, É você mito? Pode, é mito. Você pode colocar água na boca e pronto. Tem não vai dar mensagem, nada. põe mensagem aqui, gente. doutor. Eu sinto dor de ouvido e quase não escuto quando estou assim. Dói muito, né? Além dessa pergunta, tem telefone no ar, não é isso, produção? Alô? Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem a gente fala? Com a Gláucia, do bairro Presidente Vargas. Oi, dona Gláucia, tá tudo bem, amiga? Faça a sua pergunta. Eu gostaria de perguntar do doutor, porque de vez em quando a minha filha reclama que o ouvido dela tá entupido, ela tá surda. Bom, essa também é bem frequente no consultório, tanto na criança quanto no adulto. O que vai mudar é a causa. Então, na criança, por exemplo, algumas infecções, algumas rolhas de cera dão essa sensação de entupimento. Mas, principalmente na criança, o que pode acontecer e que mais chama atenção naquela faixa etária que vai de 2 anos até os 9 anos, entre os 9 anos e 2 anos de idade, são secreções acumuladas no ouvido que a gente chama de otite serosa. Isso é preocupante, especialmente nos de 3 anos, porque além dessa sensação, eles podem ter um retardo no ganho de fala. Então, é aquela criança que vai trocar palavras, trocar letras, etc. Então, essa flutuação pode acontecer. E nos mais jovens, geralmente é rolha de cera. E algumas pessoas têm problema na pele do ouvido, problemas que causam como se fosse uma caspa, que descasca uma casca grossa. Se isso acontece com você, é interessante fazer uma consulta. Porque essa descamação, ela se mistura com a cera e forma uma rolha um pouco mais dura. E aí fica com essa sensação mesmo. Tem uma pergunta do telespectador aqui, que ele colocou. Ela queria saber o que está havendo, se está acontecendo, se o ouvido está chiando. Isso pode ser coisa séria. E eu queria, em cima dessa pergunta, fazer um apanhado. A partir de quanto em quanto tempo a pessoa deve procurar um otorrino para fazer uma limpeza do ouvido, uma lavagem desse ouvido, em cima dessas duas perguntas para a gente concluir o nosso tempo? Sim. Com relação a quanto tempo eu começar do final, quanto tempo a gente precisa ir lá fazer uma limpeza do ouvido e fazer lavagem do ouvido? Não tem uma data específica e nem todo mundo precisa ir ao otorrino fazer lavagem de ouvido. Porque às vezes a pessoa desenvolve normalmente o ouvido, a cera acumula e ela pelo próprio corpo se espelha. Mas quanto mais velho você vai ficando, mais difícil o corpo tem, mais dificuldade o corpo tem de expulsar esse cerume, essa cera que produz. Tem gente que quer tirar com grampo, Isso. né? E aí os idosos, ou então aquelas crianças, por exemplo, síndrome de Down, algumas crianças que têm alguma anomalia do rosto, essas crianças têm um conduto mais estreito, aí acumula mais cera, aí essas periodicamente, entre 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. E os idosos, a partir de 60 anos, 65 anos, deveriam estar conosco pelo menos anualmente para uma avaliação. Tem telefone, Tem telefone, doutor Sidney, fala aí com o telespectador. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Meu nome é Branca, falo daqui do bairro Novo Aleixo. Novo Aleixo, coisa boa. tenho- Pode fazer sua pergunta. Eu tenho psoriase e meus ouvidos, eu tenho muito problema com meus ouvidos. Eu tenho passado propionato de clobetasol ao redor, mas eu sinto que ele resseca e incomoda muito o canal auditivo. Pronto. É mais ou menos o que eu falei ainda agora há pouco. Essas descamações do ouvido que podem acontecer, que chama otite externa por eczema. Mas tem uma doença que ela disse aí, que chama psoríase, que é essa doença da pele que causa descamação. Só que no ouvido, a parte mais externa e o conduto é de pele também. Então ela pode descascar ali dentro. E ela está usando o clobetasol, que ela está passando no local. Geralmente no ouvido isso pode ressecar. E para alguns pacientes que a gente
tem um diagnóstico de psoríase e essa descamação que o clobetasol ou outros corticoides tópicos não resolvem, a gente tem tecnologia e outros tipos de medicamentos que a gente pode utilizar passando com a gente na consulta. Eu queria... Tem a rua agora. Tem a rua, mas eu queria que você colocasse no contexto. Quais são as recomendações para quem viaja de avião e tem muita dor de ouvido? Sim. Inclusive aquele barulho, né, no ouvido, assim, fica mastigando. O que a gente pode fazer para tentar prevenir as dores de ouvido quando faz viagem aérea? E é verdade que o chiclete é bom? A sua pergunta vai já responder, mas vamos para as ruas, porque também tem outro telespectador querendo fazer pergunta. Olá, doutor. Meu nome é Diego e a minha pergunta é se o fone de ouvido causa alguma perda de audição. Olha aí, 3 perguntas. Vamos lá. Vamos lá. O meu xará que fez a pergunta. Bom, primeiro a pergunta do meu xará. Fone de ouvido causa problema? O uso crônico de exposição contínua a ruído, como os nossos amigos de câmera aqui, por exemplo, que utilizam fone de ouvido por muito tempo, ou aquelas pessoas que trabalham em ambiente muito ruidoso, que tem que usar aquele protetor auricular nas fábricas e etc., todos esses estão com fatores de risco com exposição a ruído crônico. E aí é óbvio que para isso a gente precisa fazer um acompanhamento e alguns exames como a audiometria. Porque às vezes o começo da perda auditiva você não percebe e a gente consegue detectar no exame, a gente começa a dizer, previne aqui, diminui isso. E há uma expectativa da Organização Mundial de Saúde que a gente aumente a quantidade de pessoas com perda auditiva na velhice por conta da exposição cada vez mais frequente a ruídos. Já a outra pergunta que vocês me fizeram com relação a viajar. Existe uma questão interessante aí. Lá na nossa imagem a gente consegue ver, no item 5, você vê na imagem na porção mais de dentro. Você vê que tem um tubo ali embaixo chamado trompa de Eustáquio. Se você olhar isso, essa região número 5 aí. Essa região número 5, abaixo dela, ela faz a comunicação entre o nariz e a parte de dentro do ouvido. A dor do ouvido, na descida do avião principalmente, ela vem de um problema nasal. Então não adianta você pingar a gotinha no ouvido, tem que tratar o nariz. Mascar chiclete ajuda porque movimenta a musculatura desse tubo, dessa trompa. Mascar chiclete, os bebês que mamam vão mamando na mãe, ou você vai dar ali a mamadeira, isso vai ajudar bastante. Agora, se você está, por exemplo, eu estou gripado, doutor, sou um aeronavegante, estou gripado, está interditado de fazer a viagem. Preferencialmente você não viaja, porque a pressão de dentro do ouvido pode ser tão grande que você tem a possibilidade de estourar o tímpano, fazer até um grau de surdez, que a gente chama de barotrauma, que é uma pressão tão grande no ouvido que você pode ficar surdo por conta de uma viagem porque estava gripado. Olha, aqui nós temos mito e verdade, a gente já está quase no finalzinho, né? Azeite ajuda a aliviar a dor no ouvido. Dor de ouvido pode estar relacionada à saúde bucal? Dor de ouvido não tem nada a ver com gripe? Compartilhar fones de ouvido causa infecção? Bacana esse, hein? Vinagre ajuda a proteger o ouvido? E aí, tudo isso é verdade, mito? Olha só. Você não vai poder mais responder. Não vou poder responder. Mas vai voltar. Então vai voltar. Semana que vem ele volta para voltar. Pronto, tá. Semana que vem ele volta. Tá chovendo de telefone. Eu queria fazer uma proposta. De mensagens. Semana que vem o doutor Diego vem, aí ele vai falar não só de ouvido, mas inflamação de garganta. De garganta. Que é uma coisa muito comum pra gente discutir aqui semana que vem. Né? Pronto, ouvido, nariz e garganta. Vamos explorar o Diego semana que vem. Estão sem chão, sem equilíbrio. Labirintite, né? Isso. Então tem muita gente querendo saber sobre labirintite também, olha aí. Quero pedir desculpas para os nossos telespectadores, que bom que o programa tem toda essa audiência, né? Mesmo. Gente lá de fora, Dona Ana da Cidade Nova está pedindo um abraço aí do Dr. Sidney, ela disse, inclusive, Dr. Sidney, que ela se ouve, ela fala e fica ouvindo a voz dela, mas constantemente isso, né? Então o senhor já vai se preparando para responder para a dona Ana quando voltar aqui. Pronto, semana que vem. Obrigado. Um abraço aqui, eu quero agradecer o Diego e mandar um beijo para a enfermeira Sulamita. Sulamita, a fofa. A fofa veio fofoqueira. Assistir a gente aqui ao vivo hoje. Tchau, gente. Tá bom, gente, olha, obrigada, tchau, tá obrigado, bom, doutor Diego. Obrigado, a gente se vê em breve, então, não vou nem dizer... Até logo só, né? Olha, muito obrigada, continua com a gente, que toda a programação da TV em Tempo, ela é feita com tanto carinho, só para você que nos acompanham, tá? Obrigada a todos, fiquem todos com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!